Boa noite, meninas, tudo bem? Boa noite. A gente veio aqui falar um pouquinho sobre o projeto Girassol. Então, acho que muita gente não sabe, mas o projeto Girassol, ele nasce para trazer acessibilidade no atendimento de pacientes que precisam de tratamento para infertilidade, né? Tratamentos de reprodução assistida, seja de baixa ou alta complexidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses tratamentos. E isso vem também, esse projeto também, ele vem com o intuito de contribuir para o ensino de médicos ginecologistas que querem trabalhar na área de reprodução humana. Então, essas pacientes são atendidas por nossos médicos que estão em treinamento para a reprodução e, dessa forma, o projeto Girassol, ele contribui muito para isso, né? Então, a gente está aqui com nossas médicas do projeto Girassol, que foram minhas alunas, né, no Instituto Gera, para a formação em reprodução. Então, a gente trouxe hoje um tema que é bastante comum entre as mulheres, que é a síndrome de ovário policístico, né? E a síndrome de ovário policístico, muitas pessoas têm dúvidas em relação a cistos de ovários, o que é a síndrome. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu trouxe, então, aqui para vocês a doutora Camille Rizegato, que vai falar um pouquinho dela. Então, eu queria que você dissesse um pouquinho de onde você é. Eu sou de São Paulo, então a doutora Camille vai dizer de onde ela é e contar um pouquinho para a gente o que é a síndrome de ovário policístico. Boa noite. Primeiro quero agradecer o convite de falar desse tema que é tão importante, né? E que a grande parte das mulheres são acometidas. 1 a 2 mulheres em cada 10 no nosso país, elas são acometidas por essa síndrome, que muitas vezes elas nem precisam chegar de fato a um tratamento de reprodução assistida quando elas são bem orientadas. Então, muitas pessoas têm o diagnóstico errôneo e a gente acaba precisando, né, levar mais essa informação para o público e até para os colegas que acabam querendo trabalhar com esse tipo de público. Então, naquelas mulheres, a gente tem basicamente 3 situações que podem fechar, né, diagnóstico para síndrome dos ovários policísticos. Primeiro é aquela mulher que ela tem algum tipo de alteração no seu padrão menstrual. É a mulher que ou ela não menstrua, ou ela tem intervalos menstruais muito longos, habitualmente acima de 40, 45 dias. Isso é uma coisa que já chama atenção. A outra coisa é quando ela tem sintomas do aumento do hormônio masculino, então isso pode se dar através de acne, presenças excessivas de pelo, oleosidade excessiva, aumento de queda de cabelo, ou através do exame laboratorial do aumento da testosterona e seus marcadores. E por último, a gente pode ter alteração de fato na forma de um dos ovários, pelo menos, que é quando a gente tem um aumento de mais de 10 centímetros do volume ovariano ou mais que 20 folículos, segundo os últimos critérios. Então, desses 3 que eu falei, se a gente tiver pelo menos 2 critérios positivos, acaba, né, que a gente fecha o diagnóstico para síndrome dos ovários policísticos e é onde a gente vai precisar, de fato, merecer uma atenção especial para mudar a vida, já que é uma doença metabólica, endócrina e reprodutivamente que pode estar afetando. Então, mas na verdade a síndrome de ovário policístico, você falou um pouquinho, né, de como a gente faz diagnóstico, mas por que ela acontece? Na verdade existe um defeito, né, na produção de um hormônio que estimula a ovulação, que a gente chama de FSH, e essas mulheres, elas não têm essa liberação desse hormônio de forma regular, e isso faz com que essa mulher, ela não ovule todo mês e não menstrue todo mês. E é por isso que ela tem esses períodos, essa menstruação irregular, né? Então, efetivamente, isso pode se dar por várias causas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas diferenças em relação a uma mulher magrinha, uma obesa. Como que a gente
Qual a diferença entre essas mulheres? Na verdade, como eu falei, a gente tem uma alteração basicamente metabólica, né? Então, a gente pode ter até 90% das pacientes tendo aumento de peso, né? O que pode ser, de fato, aquele gatilho, né? Para alterar, principalmente a origem de tudo, é a alteração da insulina, né? Na verdade, os receptores de insulina, aumentando resistência insulínica, pode fazer com que essa mulher aumente esse hormônio e aí modifica o funcionamento desse ovário, levando a alterações de suspensão de ovulação e aumento da testosterona, que acaba trazendo a esses sintomas. Só que isso seria o mais fácil e o mais clássico, que são as mulheres que estão acima do peso, e a gente manda emagrecer como sendo, né, parte desse processo, mas a gente tem de 10 a 15% de mulheres que são mulheres magras. E aí é que está o grande desafio, né? Você não manda magra emagrecer, mas que também tem que ser muito bem avaliado através de principalmente um exame de bioimpedância, porque no Brasil a gente tem muitas mulheres falsas magras. Então, onde a gente pode pegar aquela mulher com um IMC adequado, mas que muitas vezes tem uma alta taxa de gordura e que pode estar levando a toda essa alteração metabólica. Então, a gente tem mulheres magrinhas e mulheres gordinhas, né? Que podem ter síndrome de ovário policístico. E o que leva essa mulher a ter isso? Então, fala um pouquinho pra gente em relação à infância, se é um problema genético, porque muita gente tem dúvida em relação a isso. Na verdade, a gente pode ter desde características até já deflagradas epigeneticamente intrauterino, né? Daquela mulher que já passou por alterações dentro do ventre materno. Então, a gente pode ter uma tendência genética, mas a gente também pode ter aqueles gatilhos que vão abrir esse quadro, né? Sendo um deles a questão do ganho de peso, mas também o estilo de vida, né? Um estilo de vida mais inflamatório, né? Que a gente fala sobre sedentarismo, sobre o tipo de alimentação rico em açúcares, em gorduras trans, a má qualidade do sono. Então, todas essas coisas podem ser aquela situação onde a mulher ela acaba deflagrando. Então, tem mulheres que podem estar pré-determinadas geneticamente a ter essa tendência, mas a gente sabe que nós temos ainda a oportunidade, através desse mecanismo da epigenética, de poder modular o nosso corpo e não deixar abrir esse quadro, né? Então, se a gente pode modular a genética do nosso corpo, isso quer dizer que, na verdade, uma obesidade na infância pode predispor essa criança a ter a síndrome de ovário policístico quando ela entrar na puberdade, né? E até mesmo uma obesidade durante a gestação. Então, enquanto a criança está dentro da barriga da mãe, se a mãe teve diabetes durante a gestação, se ela teve uma má alimentação durante a gestação, isso também pode predispor essa criança a vir a desenvolver síndrome de ovário policístico no futuro, né? Então, por isso a gente tem que cuidar em todas as fases da vida, né? Então, eu queria agradecer, né, suas respostas e trazer aqui a doutora Malu Frade, né? A doutora Malu não foi minha aluna do Instituto Gera, mas ela fez a mesma universidade que eu, né? A Escola Paulista de Medicina, né? A Universidade Federal de São Paulo. E a doutora Malu vem, então, responder para a gente um pouquinho de como que a gente faz diagnóstico. Eu sei que a doutora Camille falou um pouquinho sobre isso, mas como fazer diagnóstico de síndrome de ovário policístico, complementando o que foi dito. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar aqui é que é um diagnóstico de exclusão. Então, antes da gente fazer o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos, a gente precisa investigar se tem alguma outra causa de anovulação crônica, né? Disfunções na tireoide, prolactina, da glândula suprarrenal. Então, depois que a gente exclui outras causas, sim que a gente pode fazer o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. E a outra coisa muito importante é que, como a Camille falou, esse diagnóstico muitas vezes ele é errôneo, porque muitas adolescentes, antigamente, elas eram diagnosticadas com SOP, mas esse diagnóstico só pode ser feito depois de 8 anos da menarca. Então, essa adolescente que tem vários cistos, ou tem até uma clínica, às vezes, de hiperandrogenismo, ela pode ser diagnosticada aí como uma possível mulher que vai ter a síndrome dos ovários policísticos, mas só é
esse diagnóstico só pode ser fechado depois de 8 anos da menarca. Então, só revisando o que a doutora Camille falou, né? Então, a gente precisa de pelo menos 2 de 3 critérios, que são ou as menstruações irregulares, né? Passando aí de 35, 40 dias, ou a menorreia passando de 90 dias, então sem menstruar, ou então sinais clínicos ou laboratoriais do hiperandrogenismo, né, aumento da testosterona, ou então critérios ultrassonográficos, que são os ovários com volume grande, acima de 10 centímetros cúbicos, ou mais de 20 folículos, pelo menos em um dos ovários. Tá? E aí a gente consegue realmente, depois que essa mulher já está madura, fazer o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, tá? Eu acho que, em resumão aí, é isso. Então, é importante a gente saber, a doutora Malu falou da menarca, a menarca é a primeira menstruação, né? Então, a gente não faz diagnóstico de síndrome de ovário policístico na adolescência, a gente só vai fazer diagnóstico na vida adulta, né? 8 anos depois da primeira menstruação. A gente pode até suspeitar, é importante que se a gente suspeitou na adolescência, que a gente institua o tratamento, por isso que é importante a gente avaliar todos os casos, né? E mais do que tudo, você falou da testosterona, então o que a gente precisa entender? Dos hormônios masculinos, e são eles que são responsáveis pela acne, pele oleosa, pelo, que é uma das queixas dessa mulher que tem síndrome de ovário policístico. Então, na verdade, é uma mulher que vai ovular 2 a 4 vezes por ano, então diferente das mulheres que ovulam e menstruam todo mês. Essas mulheres podem ou não ter ganho de peso a mais, podem ou não ter acne, pele oleosa e pelo, né? E podem até ter as alterações do metabolismo do açúcar, como foi dito, tendo insulina alta e isso predispondo ao diabetes no futuro. E a gente não pode esquecer que a síndrome dos ovários policísticos, ela aumenta o risco de doença cardiovascular no futuro. Então, uma mulher não tratada aos 40 anos, ela tem muito mais risco de infartar, né, de ter doença do coração. Por isso é importante a gente fazer esse diagnóstico o mais precoce possível e instituir o tratamento, né? E orientar do ponto de vista da fertilidade, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho. A síndrome de ovário policístico, ela afeta a fertilidade? Como que ela afeta? E o que a gente pode fazer justamente para evitar que essa mulher chegue com 40 anos e tenha risco de doença cardiovascular e tenha riscos à saúde? A primeira coisa que eu gostaria de falar para as pacientes, né, que estão assistindo a gente é que síndrome dos ovários policísticos não é igual à infertilidade, né? Então, essa mulher ela tem que ficar atenta, porque ela tem ciclos anovulatórios, ela vai ovular muito pouco durante um ano, então a chance dela de engravidar diminui, mas isso não é igual à infertilidade. Então, eu vejo às vezes muitas pacientes jovens que não estavam querendo engravidar, tem SOP, não estavam cuidando, não estavam se prevenindo e engravidaram. Então, esse ponto também é importante falar. Ovula, né? Com menos frequência, mas ovula. Mais ovula. E pode engravidar, sim. Então, o importante é que essas pacientes procurem o ginecologista como uma forma de atendimento pré-concepcional, para se preparar para as tentativas de gravidez. E a base do tratamento é atividade física, é alimentação saudável, perder peso se precisar perder peso, e aí então ver se precisa de fato repor alguma vitamina, enfim, toda aquela consulta pré-concepcional. E quando iniciar as tentativas, tentar fazer algumas medicações como a metformina, o inositol, perda de peso também, para ver se essa paciente consegue ciclar naturalmente. Primeira coisa. Se ela não conseguir ciclar, ovular, aí sim a gente pode partir para os outros tratamentos, né? Que eu acho que a doutora Rita vai falar melhor, mas tratamentos já direcionados para a reprodução humana, de baixa e alta complexidade. Mas antes de chegar nesse ponto, essa paciente ela tem que ser vista antes de começar a tentar engravidar e tentar fazer essa mudança do estilo de vida, porque às vezes só emagrecendo, fazendo atividade física, melhorando a alimentação, essa paciente muitas vezes consegue restabelecer seu ciclo.
ou então usando medicações aí, como a metformina e o inositol também pode ser possível isso. E se essa mulher não quiser engravidar, não tiver no momento dela de querer engravidar? Como que ela cuida disso, dessa acne, pele oleosa, essa irregularidade menstrual? Essa mulher, ela pode ficar meses sem menstruar? Não, também é outra coisa que as pacientes acham que, ai, que maravilha, eu não menstruo, né? Que bom, não tem esse problema. Mas não pode. Eu atendo várias pacientes, às vezes, que chegam 90 dias sem menstruar, e eu falo para elas, não pode ficar sem menstruar tanto tempo, né? A camada interna do útero, que é o endométrio, ele tá lá em proliferação, divisão celular. Se a gente não descama, não renova esse endométrio, essas pacientes, elas podem ter uma doença no endométrio lá na frente. Então, elas não podem, de fato, ficar aí tanto tempo sem ciclar, sem menstruar. E nem todas as pacientes vão ter todos os sintomas da SOP, né? Então, a gente vai tratar o que aquela paciente tem. Se é acne, se é o cabelo que está oleoso, a gente vai escolher algum tipo de tratamento. Pode ser a pílula combinada com estrogênio, que melhora bastante a pele, melhora o cabelo e ajuda na questão da menstruação. Mas se não for o problema dela, a gente pode fazer outros métodos também. Então, por exemplo, a pele é boa, o cabelo tá ok, eu não tenho esse tipo de queixa, mas a minha queixa são que meus ciclos são irregulares e no ultrassom eu tenho o diagnóstico de fato de SOP, eu posso usar um Dilmirena para proteger o endométrio dela, para ela não ficar com essa proliferação endometrial, não ter uma doença do endométrio lá na frente. Ou a gente pode tratar a pele com dermatologista, o aumento do pelo a gente pode pensar em fazer às vezes um tratamento com laser também, então a gente vai direcionar a queixa daquela paciente, mas como base para todo mundo, inclusive as pacientes que não têm obesidade, é a alimentação e a atividade física, isso aí é para todo mundo. Eu diria que isso é 90% do tratamento, sim, né? E aí, você menstruando com regularidade, você passa a não ter esse risco do câncer de endométrio que essas mulheres têm, né? O risco da doença cardiovascular, e por isso que eu falei do tratamento precoce. Então, a gente trata a saúde primeiro, antes de pensar na gravidez, né? Então, é isso que essas mulheres precisam. Mas na hora que a gente entra nessa questão da fertilidade, muitas mulheres, como elas não ovulam regularmente, então elas podem ter mais dificuldade para engravidar. E aí sim a gente vai partir para os tratamentos, né? Tanto a gente fala de baixa complexidade quanto de alta complexidade, quando a gente se refere a namoro programado, inseminação, ou a alta complexidade quando a gente fala da fertilização in vitro. Então eu chamo aqui a doutora Rita Piscopo, né? Também foi nossa aluna de pós-graduação, é médica pós-graduada e com título de especialista em reprodução. E eu queria que ela falasse um pouquinho, você falasse um pouquinho então dessas formas de tratamento e para quem eu uso o quê, porque eu acho que isso é uma grande dúvida. Bem, esse tema, ovário policístico, é sempre muito intrigante, é sempre muito presente no consultório do ginecologista no dia a dia e muito presente no consultório do médico especialista em reprodução. Acho que tudo que foi falado aqui é extremamente importante e hoje nós temos essa questão da SOP metabólica e da SOP reprodutiva. Então, como a gente já pontuou aqui no bate-papo, muitas mulheres que têm a SOP metabólica, elas vão ter muito mais sintomas e riscos cardiovasculares a longo prazo e elas podem, como vocês disseram, podem não ser inférteis, podem não ter dificuldade para engravidar. Agora, aquelas pacientes que têm a SOP com as características reprodutivas, que são aquelas pacientes que têm realmente uma dificuldade ovulatória, que ovulam poucas vezes durante o ano ou não ovulam, essas vão ser as pacientes que realmente vão precisar de um tratamento mais específico e muitas vezes vão precisar de um tratamento de alta complexidade, né? O que nós chamamos de os tratamentos de reprodução assistida, que é a conhecida FIV, né? Muitas mulheres podem precisar da FIV, mas vamos começar um pouquinho antes.
Então, para todo mundo entender, nós podemos ter 3 tipos de tratamento já pensando na paciente infértil. Falando na baixa complexidade, nós podemos, se o único fator de infertilidade for a anovulação, então o único ponto é a paciente SOP que não ovula, não tem nenhum fator masculino e nenhum outro fator associado que possa estar interferindo nele, então conseguir fazer essa paciente ovular e fazer com que ela programar uma relação sexual, que a gente chama de coito ou namoro programado, pode ser uma solução. Então, nós vamos usar medicamentos, que podem ser medicamentos orais, medicamentos para serem tomados, ou medicamentos muitas vezes injetáveis, pode ser preciso fazer medicação injetável. Então, conseguir fazer essa mulher ovular, se esse for o único fator, é um tratamento que tem uma eficácia muito grande para as pacientes com ovários policísticos e anovuladoras puras, né? São aquelas mulheres que não ovulam, né? Então, pode ser simples, esse tratamento que é mais simples. E aí, assim, muita gente quer saber o que eu dou? É remédio por boca? É injeção? Como que é essa programação desse namoro programado? Então, a programação desse tipo de tratamento, do namoro, ou chamado coito programado, é feita com medicações, inicialmente com medicação oral, com comprimidos, para medicação para ser tomada. Esses medicamentos, são tomados no início do ciclo menstrual da mulher, podem ser tomados do 2º ao 6º dia, do 3º ao 7º, do 5º ao 9º, e vai depender da conduta. Ela não menstrua, então como é isso? Bom, nós podemos até mesmo iniciar este estímulo num ciclo totalmente aleatório. A gente pode começar, né, o que a gente chama de random start, a gente pode começar a qualquer momento, mas nós podemos estimular essa menstruação. Como que a gente estimula isso? A gente pode usar uma progesterona, um medicamento que ela toma por alguns dias, 5, 7 até 10 dias, e que vai fazer o endométrio dela descamar. Ou nós podemos usar uma pílula, fazer um ciclo com uma pílula anticoncepcional. Ela toma os 21 comprimidos da pílula, quando ela para, alguns dias depois ela sangra e nós iniciamos esse tratamento. Então é possível fazer das duas maneiras, mas é sempre bom chamar a atenção de quem está nos escutando. Qualquer tratamento de estímulo de ovulação, mesmo que seja um tratamento leve, um estímulo leve, ele precisa de um acompanhamento médico, não é, meninas? Isso é fundamental. Não pode sair tomando e falar assim, olha, toma aí por 6 meses. Isso não existe. E eu acredito que todo mundo aqui já... O problema é que tem médicos, né? Todo mundo já pegou paciente, já teve paciente com essa história. Estou tomando determinado medicamento. Estou tomando faz 6, faz 8 meses e não adiantou nada. Bem, qual é o risco disso? Primeiro que pode ser que ela esteja tomando o medicamento ou de forma errada, ou que esse medicamento não esteja surtindo efeito algum e ela está perdendo tempo precioso. E como que a gente faz esse segmento, então, Rita? É muito fácil, é com ultrassom. Então, é um segmento que hoje, o acesso das mulheres aos exames de ultrassom é muito fácil. Então, o médico vai fazer um controle, então ele vai fazer ultrassons durante esse período do estímulo e acompanhar o crescimento do folículo que está dentro do ovário, e dentro desse folículo, que ele é como uma bolsinha, uma bolinha de água, lá dentro tem o óvulo. E quando esse folículo crescer, nós podemos esperar que ele se estoure e esse óvulo saia, ou nós podemos estimular essa rotura desse folículo. E se esse estímulo for feito para o folículo romper em um determinado momento pré-definido, nós vamos programar o namoro, que é mais ou menos 36 horas a partir do momento que a ovulação acontece, que é exatamente quando o óvulo sai de dentro do folículo. Então você me contou para a gente como é o namoro programado. Mas suponhamos que, além do problema da ovulação, tem algum outro problema, como, por exemplo, um problema no sêmen, uma baixa quantidade, que não seja nada muito grave, né?
Só fazer o namoro é suficiente? Bem, daí a gente vai para um passo seguinte. Então, não é o único problema. Ela tem um problema anovulatório, então ela tem uma SOP reprodutiva, onde ela tem uma dificuldade ovulatória, ela ovula menos. Mas o seu parceiro, o seu companheiro, também tem um pequeno problema no sêmen, que a gente pode dizer que é um fator masculino leve. Ou ela pode ter alguma outra pequena alteração em uma das tubas, uma endometriose muito sutil, alguma coisa muito leve que não comprometa totalmente a sua fertilidade. E aí já existe um passo a mais no tratamento. Aí nós podemos fazer a inseminação intrauterina. E o que é isso? Qual é a diferença? Bem, o primeiro tratamento que eu expliquei, a gravidez vai ocorrer de forma totalmente natural. Vai existir uma relação sexual e essa essa gravidez pode acontecer. Já nesse tratamento, nesse passo a mais, na inseminação intraútero, nós vamos injetar o sêmen dentro do útero dessa mulher. Então, nós vamos fazer essa mulher ovular. O sêmen ele vai ser preparado para isso. O homem vai coletar o sêmen, como fazer um espermograma. Esse sêmen vai ser preparado e nesse momento que nós induzimos a ovulação, nós vamos injetar o sêmen dentro do útero da mulher, o que pode facilitar, né, minimizar aí essas pequenas outras alterações que a mulher com SOP e essas outras pequenas alterações que ela tem. Então, nós vamos minimizar isso e facilitar a gravidez. Então, a gente vai encurtar o processo de chegada do espermatozoide no óvulo, né? Para que a fecundação aconteça. E quando que a gente precisa, então, lançar mão da fertilização in vitro, a FIV? Bom, então vamos primeiro explicar o que é, né, sucintamente o que é uma FIV. A FIV é um tratamento de reprodução humana de alta complexidade, onde o embrião ele vai ser colocado prontinho dentro do útero da mulher. Então, é sempre uma grande dúvida, não é? O que é inseminação intrauterina e o que é FIV. Então, basicamente, a inseminação, essa fecundação acontece dentro do útero da mulher. E a FIV, nós vamos coletar os óvulos através de uma punção ovariana. O homem ou vai coletar o sêmen, ou nós vamos usar um sêmen de banco de sêmen. A embriologista fará o encontro deste óvulo e desse espermatozoide no laboratório. Esse embrião vai crescer por 3 ou 5, até 5 dias. E depois que ele estiver pronto, nós vamos transferir esse embrião pronto para dentro do útero da mulher. E quando uma mulher com SOP pode precisar disso? Bem, ela pode precisar em alguns pontos. Primeiro, se ela tiver, além da SOP, outros fatores que realmente impeçam ou o namoro programado ou que impeçam a inseminação. Por exemplo, se ela tiver as 2 tubas obstruídas. Esse é um fator que vai impedir um outro tipo de tratamento. Vai ser necessário fazer um tratamento com fertilização. Mas um outro ponto também é quando esse estímulo que nós vamos realizar para paciente da SOP com medicamentos mais leves, esse estímulo mais amigável, ele não dá certo. E aí nós precisamos usar quantidades e dosagens de medicação, de hormônios em doses altas. E como as minhas colegas já disseram aqui, a mulher com SOP ela tem um ovário cheio de pequenos folículos. Então, nesse estímulo mais potente, podem crescer muitos. E isso levaria, em outro tipo de tratamento, a uma gravidez múltipla. Então, 2, 3, 4, 5, que seria um risco de vida para essa mulher muito grande. Então, quando nós precisamos lançar mão de tratamentos com doses de medicação muito altas, a fertilização in vitro é indicada. Muito bem. O que quer dizer, então, que você, mulher, que não menstrua regularmente, precisa procurar um médico, o seu ginecologista, para fazer diagnóstico, verificar se você tem ou não a síndrome de ovário policístico. Então, a doutora Malu falou que isso é um diagnóstico de exclusão.
Então, a gente vai excluir doenças da tireoide, doença da prolactina, que é um hormônio que é produzido por uma glândula aqui da cabeça, doença que pode ser provocada por uma glândula que está em cima do rim, que a gente chama de suprarrenal, ou até mesmo outras doenças do ovário. Então, a gente vai excluir todas essas doenças, fazer o diagnóstico de síndrome de ovário policístico e instituir o melhor tratamento em função daquilo que você quer. Quem não quer engravidar, a gente pode fazer os tratamentos que vale para todas, né? Que é ajudar na qualidade de vida. Então, ter uma boa alimentação, atividade física, perder peso se estiver acima do peso, né? E se estiver tentando engravidar, a gente precisa fazer essa mulher ovular. E muitas vezes a forma de tratamento não sempre vai ser a mais leve. Então, se for uma alteração mais leve, um namoro programado, né? Se tiver uma alteração mais importante, uma inseminação ou até mesmo a fertilização in vitro, né? Então, você, mulher que tem esse problema, pode procurar o projeto Girassol e o seu problema será acompanhado e será atendido. Uma coisa que eu queria ontem, nós estávamos numa live, foi feita uma pergunta, e eu queria passar essa pergunta para vocês. Tem cirurgia para tratar SOP? Tem, né? Mas aí, assim, eu acho que a gente que trabalha com reprodução não gosta muito dela, não, né? Então, tem a cirurgia ali que vai, digamos, furar ali o ovário, né? Com o intuito de diminuir esses cistos. Mas pra gente que trabalha com isso, eu acho que não sei a opinião de vocês, mas eu acho que não é uma coisa que a gente concorda muito. Antigamente se fazia mais, né? Hoje em dia... Ele também, essa cirurgia também é chamado de drilling ovariano. Ele não é a primeira escolha, né, pra gente de tratamento, mas a gente sabe que a mulher que tem ovário policístico e que muitas vezes ela já está em tratamento e não tem boa resposta, porque a mulher de ovário policístico é de fato uma caixinha de surpresa, ela pode ser muito fácil, mas pode ser extremamente resistente às medicações, pode ser sim uma estratégia para melhorar a resposta desse ovário que é extremamente resistente, diminuir muitas vezes o emprego da quantidade de hormônios. Então, assim, todo o tratamento ele tem que ser individualizado. E eu acho que uma coisa importante de se falar aqui, que até estávamos conversando hoje, é sobre o quanto que os casais eles querem engravidar, mas eles não querem mudar nada seus hábitos de vida, né? Como a doutora Marise falou, 90% do tratamento, e graças a Deus a gente consegue ver isso no dia a dia do consultório, é que quando se internaliza essas mudanças para deixar chegar essa maternidade, isso é extremamente possível e muitas das vezes a gente não precisa ter o gasto enorme, né, da fertilização, onde nós já estamos praticando a medicina reprodutiva quando a gente orienta de maneira adequada. Então, é muito importante a gente não deixar de fazer o simples. Eu vou fazer não só para optimizar a própria fertilidade natural, mas também para ter uma melhor resposta ao próprio tratamento de reprodução assistida. E a gente não pode esquecer que, assim, a gente tendo uma boa alimentação, atividade física, a gente vai ter óvulos de melhor qualidade, né? Então, menos risco também para essa criança que vai se formar. Então, é muito importante que esse casal entenda que é importante a gente ter um peso adequado, uma alimentação adequada, que isso vai ter um impacto sobre a prole, né? Sobre os filhos. Muitas mulheres têm dúvidas de como que é a dieta para essas mulheres que têm síndrome de ovário policístico. Qual é a melhor dieta para ela retornar à fertilidade? Fala pra gente. Hoje nós sabemos que a dieta ela deve ser nós temos que insistir muito na redução da ingestão dos açúcares. Eu sei que muitas vezes isso não é tão fácil, mas tem que ser uma missão, né? Tem que ser uma meta. Então, reduzir o açúcar. Você está falando açúcar, Rita, mas assim, a paciente vai virar para a gente e fala, mas eu não como açúcar. É o carboidrato. Então... mas é o carboidrato, né? Então, tudo que se transforma em açúcar dentro do nosso corpo. Então, as farinhas brancas, os alimentos ultraprocessados, então aqueles alimentos que vêm prontos. Pão, macarrão.
Tudo que vem também, que a gente vai no supermercado e vai comprar e já está pronto, já está na caixinha. Aquele negócio que você abre a caixinha e bota dentro do micro-ondas, né? Isso é um ultraprocessado. Sucos extremamente adoçados, refrigerantes com muito açúcar. Então, tudo isso nós temos que ir gradativamente eliminando da nossa dieta. Aumentar a ingestão de legumes e verduras, alimentos frescos. Eu sempre costumo falar que a gente tem que comer, Camille, comida da avó, né? Aquela comida, a comida mais caseira, o legume mais fresco, a verdura, as carnes magras, a proteína é muito importante, mas aquela proteína também livre de gordura. Então, esse tipo de alimentação, é claro, se você puder fazer uma alimentação específica, e hoje todos os estudos mostram que a alimentação mediterrânea, baseada em alimentos, como eu disse, vegetais de alta qualidade, azeite e peixes, né? Inserir bastante peixe na alimentação do dia a dia. Não podemos esquecer também da ingestão de água. A hidratação também é super importante. Então, ter uma quantidade, né? Ingerir uma quantidade de água adequada durante o dia é super importante. Então, é isso que a gente pode falar em dieta. E muitas vezes existe a dieta da moda, é a dieta disso, a dieta daquilo, que alguém coloca um nome nessa dieta. Mas o que a gente precisa entender, e é o que nós vamos orientar, talvez o auxílio de uma nutricionista seja interessante quando a paciente tem alguma dificuldade em entender ou em seguir, ou ela precisa de um estímulo, de um apoio a mais. Também a gente pode ter essa nutricionista fazendo esse trabalho multidisciplinar. Mas o básico se você conseguir eliminar o açúcar e os carboidratos, né? Eu sempre falo que aquela farinha branca em excesso, e conseguir comer muito mais vegetal e carnes magras e proteínas de boa qualidade, você já vai estar fazendo uma dieta ótima. E uma outra coisa, né, Rita? Fracionar a alimentação. Então, assim, se a gente puder comer, fazer café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanchinho da tarde, jantar, excelente. Aí você vai me dizer, mas eu posso comer lanche? Não é o lanche que vocês estão pensando, não é o hambúrguer, não é a coxinha, mas é um lanche saudável, né? Que pode ser, a gente fala nas nuts, que são nozes, castanha do Pará. Então, são esses suplementos entre uma alimentação e outra que vão fazer com que você não tenha grandes oscilações dos níveis de açúcar no sangue. Dessa forma, não vai ter essa repercussão grande no ovário, o seu nível de açúcar vai ser de forma mais constante, você vai conseguir perder seu peso. E acho que isso é o grande recado com relação à dieta. Na verdade, assim, a gente não pode esquecer que o tratamento, ele deve ser com uma equipe multidisciplinar, e graças a Deus a gente tem vários nutricionistas que estão muito bem aparados. Eu falo para as pacientes, procure um nutricionista que entenda sobre SOP. SOP é uma doença inflamatória também, né? Então, uma dieta mais anti-inflamatória, as oleaginosas, como a doutora falou, grande parte das pacientes, elas têm disbiose, desequilíbrio intestinal. Então, tratar esse desequilíbrio, tá? Seja com lactobacilos e uma dieta adequada, tratar de maneira adequada. E isso a gente já sabe que tem correlação também com a origem da resistência insulínica, começa com o nosso intestino. Então, é preciso ter uma orientação adequada, porque muitas vezes nós vamos orientar, mas o médico não foi muito feito para montar cardápio, né? Então, a gente vai precisar desse aporte também, lembrar de todo esse processo, né? E outra coisa, né? Nada de ficar em jejum. Essas dietas que fazem jejum prolongado não serve para essa mulher que tem síndrome de ovário policístico. Com certeza. E vamos falar um pouquinho, então, como que é essa atividade física para essa mulher com SOP?
De uma maneira geral, se a gente pode falar, a gente vai classificar a mulher que de fato ela se mexe e sai do sedentarismo maior que 150 minutos por semana, né? Preferencialmente de uma atividade aeróbica, mas que pode ser combinada com a musculação. Então a gente fala de 5 dias na semana de 30 minutos ou 3 vezes na semana de 50 minutos. Se você puder alternar com aqueles treinos de alta intensidade que são os HIITs, que são aqueles que dão disparo, né? Que você dá uma corrida ou uma pedalada muito rápido, que pode alternar com alguma outra atividade, é melhor ainda, tem um efeito direto sobre a resistência insulínica. Então, na verdade, essa atividade física, ela conta muito com andar, correr, andar de bicicleta. Então, assim, são atividades que vão aumentar o batimento cardíaco, né? A gente fala aeróbico, mas é isso. Vai ter esse aumento da frequência cardíaca e dessa forma a gente passa a ter um consumo maior, né? E eu sempre gosto de dizer para as pacientes, porque nem todas podem frequentar uma academia, por muitos motivos. Às vezes por motivo financeiro ou por tempo, a logística dela não permite. Então, encontre, ou não gosta, doutor, eu detesto academia. Encontre o exercício que você pode fazer, que se adapte ao seu estilo de vida. E vai ser caminhada? Ok, vamos caminhar, vamos fazer os 150 minutos de caminhada. Olha, por exemplo, eu gosto de dançar. Então, a dança não seria um ótimo exercício? Maravilhoso. Você vai unir aquilo que você gosta a esse efeito aeróbico importante que é tão importante para a síndrome de ovário policístico. Eu brinco que qualquer atividade é melhor que o sofá. Então, a gente tem que fazer, né? E às vezes a paciente também reclama. Mas doutor, eu estou fazendo exercício, mas eu não estou emagrecendo, né? Então, é claro que a perda de peso, ela é uma meta, ela é o que nós queremos que aconteça. Mas não é só isso que a atividade física vai trazer. Ela vai trazer uma melhora na saúde, principalmente na saúde cardiovascular. Então, mesmo que a perda de peso ela não seja tão expressiva, essa atividade física está sim fazendo bem, sendo um benefício para você. E a gente fala uma coisa que é importante. Se perder 10% do peso, você já vai poder observar uma mudança na menstruação e no processo de ovulação. Eu falo que eu com certeza vou te pedir menos do que você gostaria de perder, só para mudar o seu metabolismo. Malu, e a questão, também falando no estilo de vida, e os hábitos? Cigarro, álcool, como é que fica isso? Achei que isso nem precisava mais falar, né? Não pode fumar. O ideal é que você evite a bebida alcoólica. Se for fazer uso de bebida alcoólica, que seja em pequena quantidade, né? Poucas vezes na semana. Então, tem gente que passa períodos muito longos sem tomar nada e pega aquela festa, aquele evento e toma tudo que não tomou no mês, isso também faz muito mal. Então, cigarro, bebida, qualquer tipo de droga vai alterar tanto a sua saúde quanto a sua fertilidade. Então, assim, o que a gente precisa saber a respeito de bebida alcoólica? Bebida alcoólica é carboidrato, é açúcar, né? Ele se transforma em açúcar. E é tudo aquilo que essa mulher que tem SOP não deve ingerir. Então, se for ingerir, pouquinho, socialmente, mas se for em grande quantidade, é que nem comer chocolate, é que nem comer até mesmo açúcar puro, leite condensado, enfim, qualquer outra coisa que se transforme em açúcar. E tem uma coisa que você gosta muito e estuda muito, que é o sono, né, Marisa? E o sono é importante também para paciente com SOP? Sem dúvida nenhuma. A gente precisa lembrar que a mulher que está acima do peso, ela tende a dormir de uma forma pior, o sono fica comprometido porque meio que fecha aqui as vias aéreas, então ela passa a dormir pior, acorda mais no meio da noite. Então esse acordar no meio da noite ou acordar de manhã e achar que está cansado, continua cansado, isso é sinal de que o sono ele não foi reparador. Então, esse sono não reparador também vai afetar a fertilidade, também vai afetar a qualidade dos óvulos na mulher e a qualidade dos espermatozoides no homem. Então, o sono é muito, muito importante. Então, a gente falou de alimentação,
atividade física, hábitos, né, não saudáveis e o sono. Então, tudo isso junto faz parte do tratamento da SOP, não é? Eu ainda acho que vale a pena ainda falar sobre suplementação, né? Existe vitamina para SOP? Então, assim, lógico que a gente tem tudo aí na natureza, né? A grande parte dos suplementos, mas a gente vê que os hábitos alimentares de hoje, eles estão muito ruins e essa questão mesmo do desequilíbrio intestinal de má absorção. Então, a gente tem uma desnutrição de micronutrientes em grande parcela da população. Às vezes, se a mulher está se preparando para engravidar ou já está em tratamento, ela precisa de um aporte um pouco maior. Se ela fizer alguns exames e, de fato, vir, né, alguns nutrientes baixos, principalmente em relação aos nutrientes que têm um potencial antioxidante, anti-inflamatório, e a gente fala que essa mulher, em grande parte das vezes, ela é inflamada, vale a pena suplementar, sim. Então, eu acho que isso também é importante e faz parte desse recurso terapêutico que tanto o nutricionista quanto o médico, ele deve avaliar. Não vamos falar de doses, nem quais são os suplementos mágicos, porque precisa ser avaliado, mas acho que é importante falar também que é uma excelente estratégia. Então, a equipe do Projeto Girassol está pronta, né, para tratar as nossas pacientes com SOP e ajudar nesse sonho da maternidade. Então, a gente aguarda você que está tentando engravidar e tem essa bagunça menstrual. Sempre lembrar para todas as mulheres que busquem informações corretas, né? Muitas vezes as mulheres, a gente até entende isso, acabam buscando informações que não são fornecidas pelo profissional adequado, pelo especialista adequado e acabam o quê? Perdendo tempo. Né, perdendo tempo no seu tratamento, postergando a sua maternidade. E aí, quando elas chegam até nós, os especialistas em reprodução, muitas vezes o problema da SOP, ele não vem mais sozinho. A gente já tem outros problemas associados. Então, outras doenças que foram chegando ao longo do caminho. E aí nós temos também o problema da idade, porque o tempo passa, os óvulos envelhecem. Como vocês falaram, a SOP, ela não é tão fácil, às vezes ela nos surpreende, um tratamento que muitas vezes nós temos até muitos óvulos, mas óvulos de qualidade ruim, óvulos que não fecundam. Então, não percam tempo, procurem o profissional adequado, procurem um especialista, se você deseja engravidar, um especialista em reprodução, né? E hoje, nós no Projeto Girassol, podemos fazer isso e trazer o sonho da maternidade, essa reprodução de uma forma mais acessível, tá? E sempre com tratamentos atualizados, baseados na ciência, né? Nós temos uma equipe muito forte e que juntos nós podemos ajudar essas mulheres. Então, essas mulheres, muitas vezes elas têm receio, olha, não, é muito caro, eu não vou conseguir. Então, elas devem nos procurar, né? Isso é super importante. E sempre buscar o caminho certo. Muitas vezes aquele caminho ou da moda, ou que ouviu falar, não é o caminho correto. O seu caso clínico, ele vai ser estudado, né, por toda a equipe, ele vai ser discutido e a gente vai trazer a melhor solução para você, né, para o seu tratamento, para aquilo que você está buscando, esse desejo de engravidar. Com certeza a gente vai ter esse olhar especial e sempre baseado na ciência, como você falou, Rita, né? Então, acho que mais do que tudo, buscar, né, esse melhor tratamento para você. Meninas, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo, né? De criar um alerta. A síndrome dos ovários policísticos, ela é extremamente incidente, faz parte do principal quadro de distúrbios hormonais que dificultam a gravidez, então é passível de ser mal interpretada, ser mal conduzida, perder o seu tempo. E sobre isso que a Rita falou, né? Que a acessibilidade do Projeto Girassol, que é um projeto que encanta a todos nós de participar, é justamente mostrar que é possível e mesmo que façamos, às vezes, pequenas
pequenos ajustes na qualidade de vida, a gente já está praticando uma melhora na optimização da fertilidade natural. Então, não deixe de buscar a ajuda de todos nós que estamos lá da equipe, que é maravilhosa. Exatamente. O recado, então, fica para aquelas pacientes que não estão menstruando, que não têm ciclos regulares e querem engravidar, para não deixar para a última opção buscar o projeto Girassol. Tem que ser a primeira opção, porque os médicos aqui são especializados, vão saber te ajudar e nem sempre você vai precisar fazer um tratamento de fertilização in vitro. Então, essa preocupação de eu não tenho condições financeiras, eu não vou conseguir, você só vai descobrir qual o seu tratamento numa consulta com um médico especializado. Às vezes você não vai precisar fazer nem a inseminação, às vezes um namoro programado, às vezes só orientação de mudança no estilo de vida, essas outras medicações aí mais naturais que às vezes a gente consegue fazer para retornar ao ciclo, você pode conseguir engravidar. Então, não deixar para procurar o projeto como a última opção e sim como a primeira. E lembrar para todo mundo também que está que a gente está ouvindo aqui a nossa conversa, que mesmo que você more longe, se você não mora aqui em São Paulo, mora em outro estado, mora no interior, hoje a medicina ela evoluiu bastante, né? Não tem fronteira. Não tem mais fronteiras. Hoje a gente tem a telemedicina, né? Nós também atendemos por telemedicina. Então, o Projeto Girassol pode ajudar mulheres em todo o Brasil. Em qualquer canto do Brasil, e até mesmo fora do Brasil, por que não? Não é? Até mesmo fora do Brasil, nós podemos ajudar as mulheres a melhorar sua saúde reprodutiva e conseguir a gravidez. Então, é possível na consulta presencial, mas também na consulta online. Nós temos parceiros do Projeto Girassol no Brasil inteiro, né? Então, eu gostaria muito de agradecer e falar para essas mulheres do Brasil que estão tentando aí engravidar, que lembrem que existe o Projeto Girassol, que pode acolher você e o seu problema, seja lá qual for a dificuldade que você tem. Estamos esperando vocês.